E aí galera, pessoal, nosso vídeo de hoje a gente vai fazer uma revisão, tá certo? Sobre os conteúdos que nós trabalhamos durante o mês de setembro, tá certo? Nessa revisão de hoje, nós vamos trabalhar comparação de números racionais, além de também adição e subtração de números racionais e multiplicação de números racionais. No próximo vídeo da quarta-feira, nós vamos trabalhar divisão e potenciação, beleza? Bom, vamos lá, né? Galera, comparação de números racionais. A definição diz que, dados dois números racionais, o menor entre eles sempre será o que estará representado à esquerda do outro número da reta. Ah, professor, peraí, como assim? Né? Você vai trabalhar na reta numérica. Exemplo, né? Isso aqui é a reta numérica. Beleza? Vocês estão vendo que aqui são dois números positivos, né? Porque quando não tem nenhum sinal negativo, automaticamente ele é positivo. Bom, a gente vai trabalhar aqui, ó. Exemplo, aqui será o zero, beleza? Para cá, para o lado direito, são todos positivos. Então, esses dois números aqui, eles devem estar aqui ao lado. Beleza? Percebam que o numerador dos dois, tá? Das duas frações, ó, o numerador das duas frações é menor que o denominador. Se, olha, é dica importante isso, ó. Se o numerador é menor que o denominador, essa fração ela tem que estar entre 0 e 1. Oxe, professor, como é que você sabe disso? Porque você vai, para encontrar essa fração aqui, você vai dividir o numerador pelo denominador. E se o numerador é menor que o denominador, isso aqui sempre vai ter um número negativo. Ó, no caso, um número entre 0 e 1, na verdade. Vamos pegar aqui, ó, 3 dividido por 4. Qual será o número que vai aparecer aqui no caso, né? 3 não dá para dividir por 4, né? Então vai ser 0, vírgula, e acrescentar o 0 aqui, né? 30, opa, 30 dá, né? 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Né? Subtrai aqui, sobra 2. 2 não dá. Você acrescenta o 0 aqui. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Opa. Nós temos aqui, ó, 0,75. Olha aí, galera. 0,75 está entre onde? Quais números? 0 e 1. Exatamente da maneira que eu falei. Beleza? E ele está mais próximo de quem? Do 0 ou do 1? Bom, aqui bem no meio entre os dois, ó, bem no meio aqui é 0,5, que é a mesma coisa de 1 meio, né? 1 meio, 0,5, é bem no meio entre 0 e 1. Ele é maior que 0,5? É, então ele está mais próximo de 1. Ok, ó. Ele está mais ou menos aqui, ó, entre 0,5 e 1. O 0,75. Ah, beleza, professor. E agora o 8 sobre 9? Vamos fazer a divisão do mesmo jeito, tá certo? 8 dividido por 9 dá? Não dá. Então a gente vai pegar o que? 0, e acrescentar um 0 aqui, ó. 80 dividido por 9. Ah, 80 dividido por 9 dá 8, né? Por quê? 8 vezes 9 dá 72. Para 80 sobra 8, né? Beleza? 8 vezes 9 dá 72. 72 para chegar em 80, falta 8. Então tá aqui. 8 dá para dividir? Não dá. Coloca-se o 0. Opa. 8 novamente, sobra 8.
Então aqui você vai perceber que aqui é uma dízima. Ela vai continuar repetindo o 8 infinitamente. Se é 0,88, ela vai estar bem próximo de 1, ok? Então aqui é 8/9, que é igual a 0,88. Beleza? Então, nós comparando esses dois números, qual é o que está mais à esquerda? Mais à esquerda do outro? 0,75, que é, no caso, 3 quartos, né? Então, 3 quartos é menor que 8 nonos. Aí você vai ter que utilizar esse símbolo ou, né? Ou você pode utilizar também esse outro. Tá certo? Qual é a diferença? Esse aqui significa menor que e esse significa maior que, beleza? Então é assim que você vai identificar, tá? Identificar se duas frações são qual, no caso, qual das duas é maior ou menor que a outra, levando em consideração aqui a posição dela na reta numérica, certo? Nesse caso aqui, 3 quartos estava mais à esquerda do que 8 nonos. Logo, 3 quartos é menor que 8 nonos. Beleza? Continuando agora com a adição e subtração de números racionais, nós temos aqui dois exemplos só com números racionais na forma decimal. Vou até colocar aqui, ó. Colocar aqui entre parênteses, forma decimal. Decimal. Por quê? Porque aqui você está vendo que são números racionais, mas só que números racionais em forma decimal. Forma fracionária são as frações que também são números racionais, mas em formato de fração. Bom, aqui nós vamos fazer uma adição ou subtração, como o nome já diz. Porém, a gente tem que se ligar, ou no caso, observar, né, os números negativos ou positivos. E aí tem a regra de sinais. Eu falei dessa regra de sinais lá no vídeo de adição e subtração de números racionais. Essa regra de sinais, ela remete a menos com menos vai ser mais. Menos com mais é menos. Mais com menos é menos. E mais com mais é mais. Professor, quando é que acontece isso? Quando eles estão sendo multiplicados. Quando os sinais estão sendo multiplicados, você vai utilizar essa regrinha, tá? Multiplicados ou divididos, tá certo? Mas quando é uma subtração, né? Subtração ou uma adição. Bom, primeiro a gente vai fazer o quê? Nós vamos olhar aqui que tem um sinal aqui multiplicando o outro, né? E a gente tem que fazer essa regrinha aqui, ó. Que a gente vai utilizar essa daqui, ó. Mais com menos é menos. Então, esse número a gente vai tirar desse parêntese e ele vai ficar menos 12,347. Esse aqui a gente pode tirar do parênteses, certo? Sem uma regra específica, porque ele está aqui e não tem nenhum sinal para trabalhar com ele. Então, você só tira ele, 114,82. Beleza, são dois números negativos. Agora vem a regra da adição e subtração, tá? Quando são dois sinais iguais, ó, olha aí, ó, dois sinais
iguais dois sinais iguais, você soma e repete o sinal. Opa, como assim, professor? Dois sinais iguais. Quer dizer o quê? Que os dois números têm sinais iguais. Aqui é verdade, né? Ó. Aqui é menos e aqui é menos. Os dois sinais são iguais. Beleza. Você vai somar os números e vai repetir o sinal que eles têm no resultado. É isso que ele quer dizer aqui, ó. Soma e repete o sinal no resultado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos somar isso aqui ao lado, tá certo? Ó. 114,82 mais 12,347. Professor, você tá vendo que tem uma lacuna ali? Tem aqui, ó, mas a gente pode acrescentar um zero para fechar aqui, para organizar essa nossa adição. E o que a gente faz? Vamos somar normalmente, tá, gente? Tranquilo. 0 mais 7, 7. 2 mais 4, 6. 8 mais 3, 11. Coloca 1 e sobe 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 1 mais 1, 2. E 1 mais nada, 1. E a vírgula? Ótima pergunta. A vírgula você vai descer igualmente, ó. Aqui você não está vendo que tem 3 casas, aqui também 3 casas, aqui também terá 3 casas decimais, tá certo? Então a resposta aqui, ó, é 127,167. Professor, e o sinal? Opa, vamos para a regra. A regra diz que repete o sinal. Qual é o sinal que está aqui? Menos, né? Então você repete aqui, ó, menos para esse resultado. Beleza, gente? Bom, na segunda resposta aqui, ó, segundo exemplo, nós temos aqui um número positivo que nem está dentro do parênteses, você só repete ele. Beleza. Vamos agora para a regra de sinal. Essa regra aqui do quadrado, ó, do nosso quadro aqui, ó. Mais com menos é menos, ó. Mais com menos, menos. Você tá vendo, ó? Ele está entre parênteses, separado por parênteses, né? Então você está multiplicando. Mais com menos é menos. Então vai ficar menos 213,4. Opa! E quando na adição ou subtração você tem sinais diferentes? Opa! É uma outra regra. 2 sinais diferentes subtrai e coloca, vou colocar aqui, e coloca o sinal do maior número. Beleza? No resultado, você vai colocar o sinal do maior número. Professor, como assim? Não entendi. Ó, vamos lá, galera. Você tá vendo aqui que tem dois números, né? Qual é o maior desses dois números? 213, certo? Você vai subtrair esses dois números, 213 menos 48, certo? Vamos fazer agora bem aqui, ó, embaixo. 213,4 menos 48,59.
mais uma vez nós temos uma lacuna ali, ó. Você vai acrescentar um zero nessa lacuna. Gente, você vai subtrair, foi o que ele pediu, ó. São sinais diferentes, né? Porque quando você não tem um sinal aqui no primeiro número, obrigatoriamente ele é positivo. Se ele é positivo e o segundo número é negativo, você tem dois sinais diferentes, certo? Vamos lá. Vamos subtrair normalmente. A vírgula, ela desce igualmente, tá certo? Ó, ela desce aqui igual, do mesmo jeito que ela desceu igual aqui, ó, na adição, certo? Vamos lá, ó. 0 menos 9, não dá. Corta aqui o 4, vai ficar 3 e aqui vai ficar 10, certo? 10 menos 9, 1. Opa, 3 menos 5 não dá. Corta aqui o 3, vai ficar 2 e aqui vai ficar 13. 13 menos 5 dá o quê? Dá 8. 2 menos 8, opa, não dá. Corta aqui o 1, vai ficar 0, aqui vai ficar 12. 12 menos 8 dá 4. 0 menos 4 não dá. Corta aqui o 1, ou 2, né? Vai ficar 1 e vem 1 para cá. 10 menos 4 dá 6. Beleza? E aqui 1 menos nada é 1. Vírgula, desce a vírgula aqui igualzinho. Tinha dois números aqui, vai ficar aqui no segundo número também. Beleza? Então a resposta aqui é 164,81 nessa subtração desses dois números. Ah, professor, e qual é o sinal que vai dar? Porque são dois sinais diferentes, né? Olha aí. Coloca o sinal do maior número. Qual é o maior número? 213. Qual é o sinal que ele tem? Negativo. Então, aqui vai ficar negativo. Beleza, gente? Aqui a gente passou sobre adição e subtração de números racionais na forma decimal. Agora a gente vai passar para números racionais na forma fracionária. Opa, galera. Pronto. Agora aqui é na forma fracionária. Vou colocar até aqui. Forma fracionária. Beleza? Forma fracionária. Gente, na forma fracionária que nós temos aqui, tá certo? Temos denominadores diferentes. Eu ensinei lá no vídeo de explicação da adição e subtração de duas formas. Quando os denominadores são iguais, você repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Mas quando você tem denominadores diferentes, você vai ter que fazer uma regrinha. Eu ensinei essa regrinha lá no vídeo e eu vou passar aqui para vocês novamente. Você tem dois denominadores diferentes. Você vai ver depois o jogo de sinais, tá certo? Agora não. Você vai primeiro para os denominadores. Colocar aqui um traço bem grande, porque vai ter um denominador aqui embaixo, que vai servir para as duas frações, tá certo? E qual será esse denominador? Bom, você vai multiplicar os denominadores anteriores das duas frações. 5 vezes 7 dá 35. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Bom, você vai fazer da seguinte forma. Aqui em cima do primeiro numerador, na primeira fração, você vai colocar o denominador da segunda, 7. Em cima do numerador da segunda fração, você vai colocar o denominador da primeira, 5. Beleza. E agora? Você vai multiplicar, certo? Multiplicar esse número que está em cima pelo numerador nas duas frações. 7 vezes 4, 28. Leva-se o sinal que ele tem, ó. Menos, coloca o menos aqui. 5 vezes 12 dá o quê? 60. Leva-se o sinal que ele tem aqui. Opa. Beleza. E agora, professor, o que eu faço? Agora nós vamos trabalhar
aquelas regrinhas que eu falei anteriormente. Você tem aqui dois sinais positivos, dois sinais negativos ou dois sinais diferentes. Olha aí, você vai ter dois sinais iguais ou dois sinais diferentes? Bom, eu tenho um negativo e eu tenho um positivo, então são diferentes. A regra anterior que eu falei, que quando você tem dois sinais diferentes, você vai fazer o quê? Eu vou subtrair e colocar o sinal do maior. Bom, você coloca, repete aqui o denominador que você encontrou. E a subtração, 60 menos 28 dá o quê? 60 menos 28 dá 32. Essa é a resposta. Mas e o sinal? O sinal é o do maior, né? Qual é o maior aqui? 60. Qual é o sinal que está com ele? Mais. Então aqui é positivo. Ok? Vejam isso. Ó. Lá na anterior, o número maior era o número negativo. E aí o sinal ficou negativo. Nesse caso aqui, o sinal aqui ficou positivo, porque o maior número era positivo, tá certo? Então percebam, é uma observação, a regra que você vai observar os dois números, tá certo? Bom, e aqui, eu posso simplificar aqui de alguma forma? Não, não tem como, né? Então você vai deixar aqui, beleza? Você vai parar aqui. Bom, e agora o segundo exemplo aqui, né? Para esse segundo exemplo, tá certo? Ó, a gente também tem denominadores diferentes, tá, pessoal? E aí o que acontece? Você vai fazer da mesma forma que eu fiz o exemplo anterior. Colocou o traço, multiplica os denominadores, vai dar 15 nesse caso. Aqui em cima do primeiro numerador da primeira fração, você vai colocar o denominador da segunda fração, número 5. Beleza. Aqui em cima do segundo numerador da segunda fração, eu vou colocar o denominador da primeira fração, que é o 3. E agora, multiplica, certo? Multiplicando aqui o número de cima pelo numerador, vai dar 40. Leva-se o sinal que ele tem, né? Menos. 3 vezes 3 dá 9. E leva-se também o sinal que ele tem aqui. Menos. Agora, você vai fazer o quê? Pede-se, olha aí, ó. Pede-se que você, na regra dos sinais anterior, quando são dois sinais iguais, você soma e repete o sinal. Então você vai ter aqui, ó, repete aqui o denominador embaixo e soma aqui os numeradores, ó. 40 mais 9, 49. 49. Repete o sinal. Qual é o sinal que eles têm? Negativo, então aqui é negativo. 49 sobre 15 avos. Menos 49 no caso, né? Dá para simplificar? Opa, aqui não dá para simplificar. Por quê? Porque você não encontra nenhum número aqui que você possa dividir tanto o numerador como o denominador ao mesmo tempo. Então aqui é a nossa resposta. Tá certo, gente? Galera, o vídeo tá muito longo, já são 24 minutos. E para mim não me estender mais ainda, falando sobre multiplicação de números racionais, que é algo bem simples, eu vou jogar multiplicação de números racionais para a próxima aula e nós vamos, até esse momento, revisar só adição e subtração de números racionais. Vamos fazer algumas atividades, certo? Vocês voltam para o grupo, mandem para mim no PV o que vocês copiaram aqui, certo? Algumas dúvidas também, mandem para mim, que eu vou estar ajudando vocês, tentar tirar essas dúvidas. E quarta-feira a gente vai ter o vídeo sobre multiplicação, divisão e potenciação de números racionais. Beleza, gente? Que é a última revisão para a prova, tá?
Estudem bastante, vocês precisam disso, é a última nota para terceiro bimestre. Certo, gente? Um abraço a todos.